Então, na dor aguda, a gente trata com analgésico, anti-inflamatório e seja Com critério, né? com critério, é sempre com critério, mas a dor aguda, na maioria das vezes, ela vai ser nociceptiva, então ela vai responder bem a anti-inflamatórios, analgésicos, compressa de gelo, E, muitas vezes, uma terapia física junto, de um profissional. Mesmo na dor aguda, ela é recomendada. Então, por exemplo, o paciente tem um torcicolo, é muito bem-vindo uma fisioterapia, né, alongamentos e tudo associados aos analgésicos. Para a dor neuropática, mesmo a dor neuropática aguda, ela vai ter uma resposta muito ruim a analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, anti-inflamatórios. Dor neuropática, tanto na neuropática quanto na nociplástica, a gente usa algumas medicações que elas inicialmente servem para outra doença, mas elas vão diminuir a dor. E aí E por que isso acontece? Tem diversos mecanismos, mas elas podem atuar na terminação nervosa, ela pode atuar na via de dor, tanto na via ascendente, que é a via que conduz o estímulo de dor para o cérebro, quanto na via descendente. Então, às vezes, ela pode potencializar a inibição da dor que já existe, ou ela pode inibir o estímulo da dor. Né? Tudo que a gente, né, quando eu vou explicar isso para os pacientes, eu falo, todos os estímulos do nosso corpo, eles são feitos através de nervos, né? Através de condução elétrica e através de íons. Esses íons, sódio, cálcio, potássio, principalmente sódio e cálcio, eles são muito importantes na condução do neurônio, porque o neurônio, quando vai encontrar com outro neurônio, ele não encosta no outro neurônio. Ele fica próximo. E aí, como ele conduz esse estímulo? Esse estímulo ele conduz através de liberação de cálcio, liberação de sódio, e um pega, o outro solta, e eles conversam, né, entre aspas, entre si através disso. E alguns medicamentos eles vão inibir a liberação do sódio, inibir a liberação do cálcio, e com isso eles inibem a condução da dor. Por exemplo, a pregabalina, gabapentina, eles são anticonvulsivantes, mas eles inibem a recaptação e a condução via cálcio, né? Então, eles são bloqueadores dos canais de cálcio. E aí o cálcio não é transmitido, o impulso nervoso não é transmitido. Olha então, eles tratam a dor neuropática. Os antidepressivos, como... E às vezes você falou em antidepressivo, mas eu não estou deprimida. Exato. É a pergunta. Então eu já falo, quando eu né? prescrevo antidepressivo, eu já falo, o objetivo aqui não é tratar a depressão, tá? Porque você vai ler a bula. Eu sempre gosto de falar, porque senão o paciente muitas vezes não vai usar. E eu já falo, esse medicamento, ele atua numa coisa que chama, por exemplo, a carbamazepina, que é um anticonvulsivante, ele inibe o sódio, né? Canal de sódio. E aí ele inibe a condução do nervo, por isso que trata a dor do trigêmeo. A mitriptilina, ela tem um mecanismo não só de inibir sódio, mas ela também atua na medula, ela também atua em terminação nervosa. Ela é uma das melhores, né? Ela é uma droga, colateral. a gente chama a mitriptilina de droga, entre aspas, suja. E o fato dela ser uma droga suja, o que significa isso? Que ela atua em diversos receptores. Isso tem um lado bom, tem um lado ruim. Qual é o lado bom? Que ela tem muito mecanismo para tratar a dor do paciente. Qual é o lado ruim? Ela começa a atuar em outras coisas, né? Então ela seda, ela dá constipação, boca seca, fome, porque principalmente pela atuação na histamina, né? Que é um receptor de histamina. E nós temos medicamentos também, aí dentre os antidepressivos tem diversos tipos. Os que hoje têm mais estudos, são mais indicados para tratar a dor neuropática, são os duais, que é a duloxetina e a venlafaxina. Principalmente a duloxetina, tem muito estudo da duloxetina, até de artrose de joelho crônica, e de melhora com duloxetina. Nós temos um tratamento tópico hoje de primeira indicação na dor neuropática. Tópico é passar no local. Isso, passar no local ou adesivo. É um adesivo de lidocaína que você coloca o adesivo em cima da área onde dói e a dor melhora. Que chama... Posso até falar o nome, chama Toperma, porque é a única droga é o único medicamento que existe aqui no Brasil, né? Está patenteado ainda. Além disso, nós temos alguns outros medicamentos que, além dos anticonvulsivantes, dos antidepressivos, a toxina botulínica, a gente tem, inclusive no HC, a gente tem... O HC é um dos poucos hospitais... aliás,
eu não conheço. Eu falo poucos porque talvez tenha outro, mas acho que é o único hospital que consegue tratar dor com toxina botulínica no SUS no Brasil. Como é que faz isso? Isso aplica a toxina? Aplica, então, o paciente que tem uma área de dor, por exemplo, o meu dedo dói. Então, a gente aplica pequenas injeções com intervalo de 1 centímetro, cobrindo toda a área da dor neuropática. Isso melhora. Tem casos de dor, principalmente pós-herpética, que às vezes a única solução é a toxina botulínica. Olha só que coisa, hein? Existem estudos também de toxina botulínica intramuscular, naqueles pontos de contratura de músculo onde dói muito, dor miofascial. As zonas de gatilho do Zonas músculo. de gatilho, e aí você dessensibiliza ali a dor, né? Então, a toxina também... Tem uma outra substância que chama capsaicina, que é uma substância derivada da pimenta, que aqui no Brasil a gente não tem na dose mais alta, mas ela também estimula ali é como se causasse uma pequena lesão nas terminações nervosas e isso dificultasse o impulso de dor, né? Isso é uma coisa... Mas é que existem alguns adesivos aqui no Brasil, então é importante falar sobre isso. E de medicamento, principalmente, são esses. Nós temos alguns medicamentos que a gente usa também, uns suplementos, e os suplementos eles entraram, principalmente na artrose, como nos guidelines agora. Então, cúrcuma, um suplemento de ácido alfa-lipoico para dor neuropática, um suplemento coenzima Q10, que é uma substância que a gente usa para prevenção de cefaleia e também para fibromialgia. Ele ajuda a dar um ânimo e tudo. Então, os suplementos eles são bem-vindos, os fitoterápicos, existem algumas medicações que elas vão ajudar. Não são a primeira linha. Por exemplo, colágeno. A gente recebe muito paciente que está usando o colágeno e o da marca mais cara. É o que eu falo para o paciente. O colágeno, existe o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, que é o mais indicado, você não deve concentrar todos os esforços para usar só colágeno, porque é caro. Mas se você tiver condição, vai ajudar. Porque o colágeno tipo 2 ele vai na articulação e ele impede com que o nosso organismo ele atue como no nosso próprio colágeno, né? As células imunológicas. O tipo 1 não serve para nada em relação à dor, né? Ele é um colágeno que você toma, vira aminoácido no seu estômago. Se você estiver precisando de gordura, ele vai se transformar em gordura. Eu falo isso para os pacientes porque a pessoa acha que, igual o xarope, né? A pessoa acha que vai tomar o xarope igual a propaganda. Ele vai no pulmão, limpa o pulmão e joga para fora. Então, o suplemento a gente tem que tomar cuidado, porque é igual o condroitina e glucosamina, que é muito usado também na artrose. Não vai mudar, não é melhor que atividade física, tá? E assim, medicamento, tem muitos outros, mas esses são os mais comuns. Agora, né? Imprescindível em quase todos os tipos de dor é o exercício físico. Eu vou te fazer uma pergunta antes de você continuar com o exercício físico. Pô, eu tenho fibromialgia, meu. Eu mal consigo levantar de uma cadeira. Você vem falar exercício físico para mim? O que eu faço? Explica aí pra gente como é que é isso. Isso é uma coisa recorrente que acontece na nossa prática, do paciente falar, mas eu não aguento levantar da cama, e como que eu vou aguentar fazer exercício físico? Na dor aguda, na dor por lesão, realmente o exercício ele piora a dor. Por isso que a pessoa quebra o braço e imobiliza, né? Para colar, mas também para não ficar estimulando ali e doer mais. Na dor crônica, muitas vezes durante o exercício, a pessoa já não sente dor. Então, é mais comum que durante o exercício não se sinta dor. Mas mesmo aqueles que sintam dor durante o exercício, à medida que você vai fazendo o exercício, você vai melhorando a dor. Então, cada vez... Por isso que eu falo com o paciente que tem muita dor. Aí eu falo, a pessoa decide, porque isso é outra coisa importante. Qual exercício fazer? Exatamente. Porque a pessoa às vezes me pergunta, mas qual exercício? Então, o que os estudos mostram? Qualquer exercício, menos exercícios com bola. Então, futebol, basquete, numa crise aguda, porque assim, você pode ter uma dor crônica, mas você pode estar numa fase ali, uma semana ruim de muita dor. Você não pode fazer exercícios com bola porque tem muita torção e tudo. Então, os estudos mostraram que a dor piorava. Mas outras atividades como musculação, hidroginástica, pilates... atividade como funcional, corrida. Tem um estudo muito interessante agora que fizeram com pacientes com hérnia de disco, maratonistas. Não piora.
Você correr maratona não piora a hernia de Olha disco. só. Então, fica a critério da pessoa. E o que eu sempre falo? Faça algo que você goste, porque tem que ter aderência. Se você fizer algo que não gosta, você não vai fazer. Você vai uma semana, 2 e não vai mais. Agora, a pessoa que está com muita dor e decidiu fazer hidroginástica, na primeira semana só anda na água. Só o fato de você andar na água vai pesar mais e vai ajudar a fortalecer o músculo no início. Então, não consigo correr, caminha. Musculação não consigo. Faz sem peso, faz só com a barra. Ou faz com o peso do corpo, sei lá. Né? E muito importante, com um profissional que vai ajudar, né, no momento ali. Então, você tem que adaptar a atividade física à condição da pessoa. Né? Eu falo muito isso assim, a pessoa tem artrose do quadril com muita dor. Vai fazer musculação, não faça agachamento. Né? Faça aparelhos de máquina primeiro. E depois, com o tempo, se você for aguentando, você faz E é importante isso. Fazer o exercício, quem tem artrose e osteoporose, fazer o exercício não vai forçar a articulação e piorar a articulação. Vai se você fizer numa intensidade inadequada. Mas se você fizer progressivo, com cuidado, com um profissional junto, a tendência é melhorar, na verdade, não é piorar. Uma particularidade da osteoporose é que os estudos mostram que o exercício tem que ter impacto. Então, hidroginástica não é bom para osteoporose. Olha só. Para formar o osso tem que ter impacto. Tem que ter impacto. Mas acho que é a única condição mais particular, assim. Aquela que talvez dança de academia. Tudo é muito bom. Fala um pouquinho agora para mim, assim, acupuntura. Existe uma mística com a acupuntura, algumas pessoas não acreditam. Então, eu queria que você deixasse bem claro o papel da acupuntura da dor. Então, a acupuntura, ela tem diversos mecanismos, a gente já falou aqui antes, mas assim, tem até mecanismos desconhecidos. E a acupuntura, ela tem uma evidência que a gente chama de uma evidência baixa. O fato de ter evidência baixa não significa que não funciona. É diferente de evidência negativa. Né? Então, você pega assim, existem medicamentos que têm uma evidência alta. No mundo dos tratamentos de qualquer coisa, você tem uma coisa que chama NNT, que é o número necessário para o tratamento. Então, quanto mais pessoas você precisa tratar para melhorar, aquela droga vai tendo, ou o tratamento vai tendo uma evidência mais baixa. Mas não quer dizer que ninguém vai melhorar, alguém vai melhorar. Então, o que eu falo para os pacientes da acupuntura? Praticamente todos os meus pacientes com dor crônica, uma das terapias que eu sugiro é a acupuntura. E eu falo, vai e experimenta. Gostou? Continua. Não gostou? Não faz. Porque ela funciona, mas não funciona para todo mundo. É a mesma coisa de se você pegar um medicamento. Né? Por exemplo, você pega um medicamento como a amitriptilina. O NNT da amitriptilina é 4. Então, você precisa tratar 4 pessoas para uma melhorar. Da pregabalina é 8. Então a amitriptilina ela trata mais, mas tem mais efeito colateral. Então, desde que... É o que eu sempre falo para o paciente. A gente vai iniciar um tratamento aqui, não quer dizer que vai funcionar de cara tudo. Aliás, o debate, isso é muito importante. A pessoa tem que fazer parte do tratamento. E assim, se o tratamento falhar, ela tem que voltar no médico e olha, não funcionou assim, vamos por outro caminho. Sim. Porque não é absoluto para todo mundo. Sim, né? e é essencial que a pessoa saiba e participe daquilo. Porque, assim, eu recebo muitos pacientes que falam assim, já tentei todos os remédios. Não funcionam ou eu não tolero. E eu sempre falo, é muito raro ter um organismo que não aceite nenhum medicamento. Existe, mas aí tem que fazer até um teste genético para saber quais medicamentos a pessoa vai tolerar. Porque o que mais acontece é a pessoa usar doses baixas. E isso é muito comum, de diversos medicamentos. Já tentou tudo, mas era uma gabapentina por dia. Aí não funcionou. Aí tomou um comprimido de amitriptilina, também não funcionou. Aí um de pregabalina. E já vem com uma lista do que já usou. Mas assim, por exemplo... Nunca deu continuidade ao tratamento gabapentina, dele. o comprimido tem 300 miligramas. Qual que é a dose média dos estudos? 1.800, ou seja... A pessoa vai ter que usar 6 comprimidos por dia, no mínimo, para começar a falar, esse medicamento não está funcionando para mim. E o que eu conto no dedo as pessoas que eu já recebi de outros colegas que não eram médicos da dor, que já usaram mais de 6 gabapentina. O pessoal tem medo.
Então, isso é uma coisa que a gente aprendeu, e isso é uma coisa que, desde o professor Manuel, e foi vindo junto com os outros, as outras pessoas lá da dor, que é você não ter medo de tratar a pessoa. Não só de medicamento, mas também de intervenção, caso seja necessário. Porque o que acontece é isso, não funcionou. Mas não funcionou, por que não funcionou? Porque não tomou direito às vezes, porque... E as pessoas querem muito algo que cure, né? Então, por exemplo, a pessoa que tem uma hérnia de disco, ela quer a cirurgia. E ela tem uma dificuldade de aceitar algumas vezes que não é cirúrgico. Eu falo de quem tem a dor crônica, porque às vezes, quem tem uma dor aguda, ou quem começou a ter dor, ele até fica feliz de não ser cirúrgico. É um alívio. Mas quando a pessoa tem dor por meses, ele começa... É o contrário, ele começa a querer uma coisa que vai cortar aquilo, aquela dor. Quer falar de acupuntura um pouco? Você sabe que o pai dele é acupunturista. Assim, a acupuntura, como qualquer procedimento médico, há necessidade de uma boa indicação. Quando nós indicamos a acupuntura adequadamente, é claro que os resultados são melhores. Existem várias condições em que a acupuntura ajudará pouco e algumas condições em que a acupuntura ela é quase que milagrosa. Ou seja, depende da condição do paciente. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a acupuntura ela não vai ajudar para curar o câncer de uma pessoa, porém, para tratamento da dor do câncer, né? Para os pacientes com câncer que têm dor, a acupuntura é uma das opções importantes para que o paciente receba. Tá? Então, a acupuntura hoje em dia é reconhecida pela medicina brasileira, é uma das áreas de atuação na medicina, é uma das subespecialidades da medicina e claro, o ideal é o paciente procurar o médico, ter um diagnóstico, aí o médico, a partir do diagnóstico, vai indicar os diferentes tratamentos e dentre os tratamentos, a acupuntura, assim como existem as outros modos de medicina física e reabilitação para o paciente. Eu queria complementar o que o Pedro falou. O exercício físico é fundamental. O exercício físico faz parte do tratamento que ativa o sistema supressor de dor. O exercício físico é talvez, o melhor medicamento para ativar o sistema que inibe dor. Né? Assim como a acupuntura também ativa o sistema supressor de dor, o exercício físico também ativa o sistema que inibe a dor. E essa inibição ela pode acontecer a nível de medula, essa inibição pode acontecer a nível de sistema nervoso central, o cérebro. Portanto, o que o Pedro falou é fantástico. Há necessidade, nós médicos, frequentemente prescrevemos exercício físico. O médico da dor prescreve exercício físico, o cardiologista para proteção do coração, para melhorar o metabolismo de uma pessoa, o clínico cardiologista também prescreve exercício físico, o fisiatra também prescreve exercício físico e, portanto, não menosprezem um tratamento que não seja medicamentoso, como exercício físico. Aliás, às vezes até mais importante. Agora, nós temos aqui um tempo um pouco limitado, mas você vai precisar de falar o seguinte. Primeiro, melhora do psicológico do paciente. Eu vi uma aula do professor Manuel, 35% do tratamento da dor é analgesia, o resto envolve muita coisa. Eu quero que você fale de fé, eu quero que você fale de melhora do psicológico do paciente, de sono. Então, primeiramente a questão psicológica, os estudos mostram que a terapia melhor é a cognitivo-comportamental, mas tem outros tipos de terapia e é o que eu falo muito para os pacientes. Você não gostou da cognitivo-comportamental, faça outra. E existem estudos, por exemplo, com meditação, tem outras técnicas que você pode melhorar também. A questão de fé, isso é algo muito pessoal, muito particular do paciente. A gente sabe que a fé ela melhora, e não só melhora
a aceitação, mas ela também melhora a dor, né? Melhora o quadro emocional. Porque existe um círculo vicioso que a pessoa cai, que chega a um ponto que você não sabe o que começou primeiro. Não é nem círculo, é espiral, né? Porque assim, o paciente que tem dor crônica, ele dorme mal, e por dormir mal a dor piora, e aí ele fica irritado, e essa irritação, a musculatura fica tensionada, e a tensão muscular faz doer mais, ele fica mais irritado, e com isso a convivência dele fica mais restrita, e isso vai piorando a dor ao longo do tempo. E então é muito importante a pessoa dormir bem. E dormir bem tem vários... Por exemplo, a gente, como médico da dor, você começa a ter que estudar coisas fora da esfera. Por exemplo, na fisiatria a gente aprendeu muito que deveria... que é importante você... qual muleta o paciente tem que usar? Qual tipo de colchão o paciente tem que usar? E isso começa a ser uma coisa importante que a gente tem que passar. Porque se eu não passo isso para o paciente, ninguém vai passar. Se eu, como médico da dor, não falo isso, qual calçado você tem que usar? Então, a gente trabalha dessa forma, ensinando o paciente dar um conselho de qual colchão ele deve usar, de quanto em quanto tempo. Então, assim, a cada 5 anos tem que ser trocado o colchão. Então, o colchão parece que não, mas no mundo real aí a gente deixa passar 5 anos, né? O calçado também, um calçado que seja macio por dentro e mais resistente por fora. Um cuidado, por exemplo, quem tem neuropatia diabética, o ideal é usar meia branca, porque senão ele machuca, o pé não vê. Olha e aquele só. machucado pode virar uma úlcera, e tem gente que perde um dedo, perde um pé por causa de uma coisa que começou pequena, porque a ferida ela é mais difícil de cicatrizar em quem tem diabetes. Por quê? Não tem o estímulo do nervo, né? Chama estímulo trófico. Então, para você cicatrizar uma ferida, o nervo tem que estar estimulando aquilo ali, senão não chega sangue direito, senão não chega nutriente direito. Por isso que as pessoas... Então, a neuropatia é uma causa muito mais comum de amputação do que a doença vascular. Mas todo mundo acha que é circulação, porque é o que caiu mais no popular, né? E o problema é nervoso pelo trofismo. O problema é de nervo pelo trofismo. Obviamente tem uma causa vascular junto, mas na maioria das vezes o que começou no diabetes é o problema neurológico, que é o que começa sempre antes, né? E então não é uma coisa assim, fé, eu vou falar assim, vá alguma... Mas eu sempre falo com o paciente, falo assim, você tem alguma crença, você gosta de fazer alguma coisa em relação na questão espiritual? Porque existem pessoas que não são espirituais e que às vezes não querem... E aí esse tipo de pessoa, ele pode fazer uma meditação, ele pode ir no psicólogo. Então agora, a pessoa que é muito espiritual, isso deve ser incentivado. Porque só o fato de você estar numa comunidade, junto com outras pessoas, uma coisa muito comum, fibromialgia, eu falo assim, entre numa comunidade de pacientes que têm fibromialgia para você entender que tem outras pessoas que sentem a mesma coisa que você. É muito mais fácil do que falar assim, tudo isso aí que você sente é da fibromialgia. Próximo. Não é assim. A pessoa como assim o meu intestino não funciona bem? Ele me falou que é fibromialgia, o que tem a ver? Então, isso é muito importante. A terapia física, obviamente, engloba a fisioterapia, né? Um profissional de fisioterapia. Eu sempre gosto de fazer uma ponte entre a fisioterapia e o exercício físico de fortalecimento e de resistência e o exercício cardiovascular. O canabidiol, acho que você vai ter alguém podcast sobre canabidiol, mas também ele atua também nas vias inibitórias, né, ajudando os sistemas endocannabinoides. A gente tem o sistema endocannabinoide que vai impedir a transmissão da dor e ele melhora a qualidade de sono, melhora a questão emocional, então tem a sua aplicação. E assim, no tratamento da dor, isso é uma coisa... Vocês devem ter visto isso muito mais que eu, que era a escada analgésica, porque no passado era... Eu falo no passado recente, porque você... Não, eu não estou falando que vocês são velhos, não, mas é porque assim, isso mudou tem muito pouco tempo. Sim, que antes, provavelmente, quando eu fiz faculdade, era assim também. Era uma escada analgésica. No primeiro degrau era só analgésico simples, dipirona, paracetamol. No segundo degrau,
e anti-inflamatório. No segundo degrau ali os anti-inflamatórios com opioide fraco e tudo. E no terceiro degrau opioide forte. E era isso, né? E só lá depois do terceiro degrau que era uma intervenção. Fala um pouquinho da intervenção. E hoje isso mudou, assim, eu vi um colega falou isso uma vez, eu achei muito legal. Hoje tem um corrimão, que a intervenção venceu o corrimão, que pode começar desde o início e ir até lá em cima. Então não está errado uma pessoa que tem dor e ela começou a tratar a dor agora, não está errado você fazer uma intervenção. Talvez com isso você consiga diminuir o uso de medicamentos, melhorar, agilizar o tempo que ele vai para atividade física. Então é muito comum, por exemplo, dor oncológica. Às vezes o paciente tem uma dor... Recentemente eu fiz um tratamento de uma paciente que ela tinha uma dor na costela por invasão. Um câncer de pulmão que teve invasão da... E ela estava usando 2 comprimidos de morfina a cada 4 horas, que é uma dose alta, né? 60 miligramas de morfina. E aí eu fiz um bloqueio nos nervos intercostais, um bloqueio que chama simpático torácico, que a gente vai com agulha e bloqueia umas inervações que tem do lado da coluna, que é o sistema nervoso simpático, né? Brevemente, o sistema nervoso simpático é o sistema autônomo, a gente tem simpático e parasimpático. Simpático é o da fuga e medo. Então é aquilo que a pupila dilata, você fica mais ágil para correr, você transpira. E o sistema parasimpático é de quando você está tranquilo, digerindo e tudo. Então o sistema simpático está muito relacionado à dor. Então em muitos tratamentos de dor a gente faz bloqueios simpáticos. Inclusive a dor complexa regional, por exemplo, a gente chama de simpático mediada. Nela tem ativação de várias coisas que o simpático ativa também. Então, a gente bloqueando o simpático... E o sistema simpático ele tem várias cadeias. Ele vem desde a coluna torácica até a lombar. E aí a gente tem alvos. Então, essa paciente eu fiz no alvo torácico, e mais o intercostal e uma radiofrequência no simpático. Ela foi comigo agora no ambulatório, está com 0 dor. E 0 de medicação, né? Então, assim, qual é o impacto na vida? Ela estava constipada, né? Ia no banheiro uma vez por semana. Às vezes o paciente fica mais lentificado. Mais lentificado, dado cognitivo, da morfina, de dose alta. Então, a intervenção ela veio para isso também. Né? A intervenção não é o último recurso. É óbvio que tem alguns tipos de intervenção que você vai realizar em quadros mais avançados, mas os bloqueios... por exemplo, o paciente tem hérnia de disco, primeira crise da vida, de dor. Tá tratando com medicamento, não melhorou? Muitas vezes a gente faz um bloqueio antes de tirar a hérnia, porque às vezes com um bloqueio ele vai melhorar, vai conseguir fazer a reabilitação e não vai precisar de tirar a hérnia, operar. Então, o tratamento intervencionista tem diversas formas, né? Tem os bloqueios, tem as radiofrequências que a gente faz lesão nos nervos. Sempre importante, nervo sensitivo a gente pode fazer lesão. Né? Então, igual a gente faz no trigêmeo, né? Muitas vezes o trigêmeo, como é que a gente trata a dor do trigêmeo? Causando uma lesão no trigêmeo, aí fica dormente e para de ter dor. A gente faz isso nos nervos das articulações da coluna, faz isso nos nervos do quadril, do joelho, tem diversos... Isso chama denervação, que é uma coisa muito frequente que a gente faz. Estímulo local? Faz o estímulo para você ver se... Você vai no alvo já pensando que é sensitivo, mas também tem um aparelho, estava explicando isso para um paciente ontem. Eu consigo estimular aquele nervo e ver que não tem contratura muscular nenhuma. E aí eu posso lesar. Se for um nervo motor, eu não posso causar uma denervação. Não posso lesar porque senão a pessoa não mexe. Como que trata então? Aí é neuromodulação. Então existe uma radiofrequência que é pulsada. Eu vou com a agulha lá e ele emite pulsos, que é como se desse um reset no nervo. Né? Então o nervo está emitindo impulsos de dor, tudo. Eu vou lá. E lá em Minas, eu vi uma vez um médico de dor de Minas que falou assim... É uma coisa que só o mineiro entende, né? A gente dá uma bobeada no nervo. Você não lesa o nervo, você só faz ele ficar meio bobo. Então isso é coisa de mineiro. Porque, na verdade, a gente faz uma lesão parcial, mas não total. Mas não total, exatamente. Isso, porque o objetivo não é promover desaferentação total, que nós podemos transformar em outro tipo de dor. Ou seja, uma dor em outro tipo de dor, que é a dor por desaferentação. Nós fazemos na maioria das vezes, no trigêmeo, por exemplo, uma pequena desaferentação, uma pequena lesão, mas não uma lesão completa do trigêmeo. Fala do estímulo. E aí a gente estimula, e se tiver contratura, a gente não faz a lesão. Né? Hoje está muito em alta também a crioanalgesia, né? Que tem algumas vantagens do que a radiofrequência, porque a radiofrequência é esquentar o nervo e queimar. Basicamente é isso que a gente faz. E nervos sensitivos muito pequenos, a gente queima ele todo mesmo. Então, o nervo da articulação da coluna.
é um nervinho muito fininho que está causando dor ali na articulação. Aquele nervo ele é queimado, né? Com o tempo ele regenera, né? Obviamente a gente não pode queimar nervos calibrosos como o trigêmeo, por exemplo. A radiofrequência do trigêmeo, ela causa uma lesão térmica, mas o nervo não morre, mas ele causa uma lesão grande no nervo para diminuir a dor. Mas a crioanalgesia, ela preserva o epineuro, porque o nervo nosso, ele tem o endoneuro, ele tem várias camadas. No final, você tem o epineuro, que é a camada final do nervo. E quando você congela esse nervo, aquela capa fica. Então, existe um caminho para o nervo regenerar saudável. Ah, olha só. Né? Então, a crioanalgesia hoje, ela tem uma tendência a ter uma preservação da bainha de mielina, muitas vezes, coisa que a radiofrequência não faz. E nós temos a neuromodulação. E a neuromodulação, dentre os tratamentos, o principal hoje em dia é o estimulador de nervos aliás, a gente tem estimulador de nervo periférico, medular e cerebral. O cerebral, para dor, no HC, foi muito feito, é feito ainda, mas assim, cerebral a gente tem múltiplos alvos. Questão cerebral vai influenciar outras coisas. Então, por exemplo, a gente coloca um estimulador no cérebro quando a gente às vezes quer tratar uma condição junto com dor. Então, por exemplo, a gente já existem estudos mostrando que a dor do Parkinson melhora com estimulação cerebral, né? E com estimulador medular também. Então, você diz o TMS. Tanto o TMS quanto o DBS, né? A diferença entre o TMS e o DBS é que o TMS é uma estimulação magnética transcutânea e o DBS é uma estimulação cerebral profunda, onde você implanta um eletrodo. Né? E os sintomas não motores do Parkinson, eles melhoram com o DBS também. Né? A dor, talvez... a dor, hoje em dia, ela melhora mais com o estimulador medular, mas... talvez com questões de novos alvos e tudo, mas cerebrais, isso vai ter uma melhora ainda maior. Recentemente, a gente fez uma revisão de tratamento de DBS para dor, de um capítulo de um livro, mas ainda são múltiplos alvos, múltiplas condições, e a estimulação de nervo e medular, ela tem uma evidência científica maior. Então, para o tratamento da doença que eu falei, que é a síndrome pós-laminectomia, o melhor tratamento que existe hoje é a estimulação medular, que é um eletrodo, né? Eu falo muito para o paciente, no popular é o chip que coloca na coluna, que muita gente, ele ouve falar disso, né? Tem um chip, um marca-passo que se coloca na coluna. Mas o que é isso? É um eletrodo que a gente coloca em cima da membrana da medula ou perto de um nervo. Aquele eletrodo ele é ligado num gerador. Esse gerador ele emite impulsos elétricos para o eletrodo e esse eletrodo, esses impulsos elétricos vão para a medula e da medula para o cérebro e isso vai modular a dor. A primeira teoria de por que isso funciona é uma teoria básica que dá para reproduzir em casa. Por exemplo, quando você bate a mão e está doendo muito que você passa a mão, passa a mão, a dor melhora. O que é isso? É a teoria do portão. Que se você tiver um estímulo de tato, isso vai estimular fibras grossas, que são mais rápidas que as fibras finas, e isso vai suplantar a dor. Então, o estimulador medular veio com essa teoria. Hoje sabe-se que tem muito mais coisa, tem questões genéticas, então há uma modificação genética na coluna, tem questões de conexões de neurônios, eles promovem novas conexões. Uma coisa que está muito em estudo hoje em dia são as células sem ser os neurônios, né? O que está em volta dos neurônios, que são as células gliais. Então, existe hoje uma coisa que chama de estimulação glial, que essas células também são importantes para melhorar a dor, não só a questão do neurônio. E aí, o estimulador medular, ele veio, né? Ele hoje já é liberado pelo FDA lá nos Estados Unidos e é nível A de evidência já para a síndrome pós-laminectomia, para dor complexa regional, que é essa dor que às vezes não tem um controle adequado com medicamento e terapias. Incrível, isso é difícil fazer, mas para angina é um nível ótimo de evidência, aquela angina refratária. O problema é você conseguir receber um paciente desses, porque esses pacientes geralmente ficam com os cardiologistas. Dificilmente o cardiologista vai encaminhar para um médico da dor para fazer para doença arterial periférica também. Então, aquele paciente que já tem
problema de circulação, né? E tem muita dor nos pés ou nas mãos, o estimulador medular também. E agora, recentemente, isso é bem fresco mesmo, mas acabou de ser liberado para neuropatia diabética. Né? Já tinha um nível bom de evidência, mas agora é uma recomendação, já um guideline para você fazer estimulador medular para neuropatia diabética. Então, a gente tem alguns pacientes com estimulador medular, funciona bem, precisa de um contato muito grande com o médico. Infelizmente, o paciente tem que estar num centro onde ele vai ter essa... Porque, por exemplo, existe uma dificuldade, até no HC, às vezes a gente recebia pacientes de um lugar muito remoto, porque assim, isso tem que ser controlado frequentemente. O paciente tem que estar perto de um grande centro. De um grande centro para ele fazer o controle. É igual o DBS do Parkinson, essas outras questões mais tecnológicas, né? E por último, o tratamento, existe também as bombas de infusão de fármacos intratecal. Isso, a bomba de infusão intratecal significa dentro da medula. Então, assim, a morfina na veia, ela é 3 vezes mais potente do que o comprimido, porque existe uma perda, né, no trato gastrointestinal. A morfina, quando ela vai para intratecal, ela é 100 vezes mais potente. Então, você precisa de uma dose muito menor para ter uma atuação na dor, porque é direto no sistema nervoso. E aí, com isso, você tem menos efeitos colaterais. Os medicamentos mais usados são morfina e o baclofeno, para quem tem espasticidade. Ou seja, você implanta uma bomba que libera remédio. Isso, essa bomba fica na barriga da pessoa, tudo por baixo da pele. O paciente pergunta muito isso também. Vai ficar algum fio para fora? Não, tudo por baixo da pele. E essa bomba ela é controlada eletronicamente e vai liberando a taxa que a gente define. Isso é muito importante também para a espasticidade. Eu acho assim, isso é uma coisa muito importante. Talvez num futuro a gente possa discutir, porque a espasticidade é uma das doenças mais negligenciadas. Depois que eu entrei nesse mundo da dor, e eu venho falando isso há muito tempo, por exemplo, o paciente que teve AVC. É muito comum o paciente, ele teve AVC, ele fez fisioterapia ali uns 2, 3 meses, depois ele para. E aí ele fica com espasticidade, com dor, rígido, com dor, e vive assim. E tem tratamento para isso. Isso é muito negligenciado porque já teve AVC. E às vezes é velhinho, né? Às vezes tem a espasticidade medular também, por exemplo, quem teve TRM, né? Trauma raquimedular ou trauma crânioencefálico. Às vezes a pessoa é acamada, tudo, mas um tratamento para aquela espasticidade. Tem paciente que o Bernardo, né, do HC, que agora foi para os Estados Unidos, ele fazia um trabalho fantástico com espasticidade aqui no Brasil, no HC. E tinha várias crianças com paralisia cerebral e tudo que voltaram a andar. Olha, e tudo só. Por causa de tratamentos para espasticidade. Então, eu estou falando isso porque a medicação intratecal também pode ser feita o baclofeno, né? E tem outros medicamentos, mas a morfina é de longe o que é mais feito. E assim, o paciente muitas vezes pergunta, nossa, doutor, mas uma bomba não é demais? Não, na verdade a pessoa vai estar usando menos medicamento, o medicamento mais vai estar funcionando melhor, com menos efeitos colaterais. Principalmente para dor oncológica. A gente tem casos, tem um caso emblemático de um hospital que eu trabalhava que não tem grupo de dor, mas a gente dava um suporte ali como neurocirurgião. E aí tinha uma senhora internada há 6 semanas, diarreia, não melhorava, com câncer. E aí pediram avaliação, dor abdominal, tudo. Eu vi, era dor, não sei, bomba de morfina. Implantamos a bomba. 3 dias depois ela foi de alta. Olha só que beleza, hein? E aí fica parecendo, mas o que tem a ver? Tem a ver. E a pessoa que está com dor, o idoso principalmente, se manifesta de outros jeitos. E é isso. E não aceita a dieta. E fica nervoso. E é isso. Bom,